Pronto, está gravando. Os dados no sistema do DAE, lá, dos dados de cota e vazão do reservatório, tem mantido, não tem dados de ontem, não sei porquê, acho que deve ter um problema na falha de comunicação, mas nos dias anteriores tem mantido no 817,55, né? Um pouquinho a mais disso. Meu som está muito baixo, agora aumentou. Melhorou? Melhorou. Sim, melhorou. Ah, é. Eu esqueço que às vezes a barba fica em cima e daí fica muito... dá uma abafada no som. Então, como eu estava falando, os dados lá do sistema do DAE indicam que o reservatório está mantendo a cota 817,55. Mesmo com essa redução de vazão defluente, ou até por causa da redução da vazão defluente. Houve chuva no final de semana, porém ainda muito aquém do que deveria ocorrer aqui para essa região, né? Se o Jorge quiser falar, e depois eu gostaria de ouvir tanto o pessoal do Alumínio quanto o pessoal de Sorocaba, que são, nesse momento, mais afetados. Por favor, Jorge. Opa, bom dia a todos. É só trazer uma informação atualizada. Os dados de ontem, tá? Teve uma chuva, uma afluência na casa de 14 metros cúbicos, e nós atingimos a cota de 817,60, tá ok? Tá. Então ficou acima de uma recuperação de 5 centímetros do esperado, tá bom? Por causa da chuva do sábado, né? Isso, perfeito, refletiu ontem. Se quiser, posso até projetar aqui rapidamente, dá para analisar qual foi o comportamento desde a... Só um segundinho. Desde a adoção da medida. Vocês têm quantos milímetros choveu na cabeceira, lá naquela estação que tem de cabeceira, Jorge? Bom, o balanço hídrico de ontem totalizou, só um segundinho. Por favor, professor. 14,74 ontem. Okay? Vazão de entrada. Vazão de entrada. E a saída, né, manteve fixa em torno de 5,11, próximo de 3,08, conseguimos fazer aí no domingo, e aí, consequentemente, ajudou o nível a manter 817,60 no dia de ontem. Né? E isso hoje está 61 hoje, tá? Agora, às 9 horas da manhã, está 817,61, mais 1 centímetro. Então a vazão continua boa desde ontem, a vazão fluente, tá ok? Isso equivale a 46%. Tá? Então a fluência acumulada até o dia de ontem para o mês de outubro está em 46%, 46,62%. Okay? Melhorou um pouquinho do que a gente estava observando nos outros meses, né? Perfeito. Estava abaixo de 40%. Até. Perfeito. Essas últimas chuvas, esse final de semana, contribuiu bastante, aí, quase 6% nessa MLT. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Jorge. Nada. Então, agora eu gostaria de ouvir o pessoal do site Sorocaba e, se possível, também o pessoal do Alumínio. Quem gostaria de falar primeiro? Oi, André, bom dia, posso falar? Então, tá bom. Pode falar, então, Reginaldo. O que a gente veio constatando, né, principalmente lá no nível da captação lá, nós chegamos, acho que no mês de outubro, no nível mais baixo, né, de até agora, que foi 1,03 no dia 22, né, que acho que um dia antes até de fechar ali o 0,25 último ali, né? Sim. Acho que foi dia 22, né, que nós fechamos, né? Essa constatação aqui de 1,03 m é 7 horas da manhã, então provavelmente não teve efeito no fechamento lá. Porém, veio a chuva, né? Aí ele aumentou no dia 23 para 1,38, depois no dia 24, 2,22, né? E agora no dia 25, 1,79, que você vê que, né, aquilo que a Rosângela tinha perguntado, como faz, o que acontece no nível do rio. Ele sobe, mas ele volta rapidamente, né? O problema nosso é esse, né? Então, quer dizer, a gente ficou preocupado nesse 1,03, né? Nós ficamos direto lá, botei até um pessoal lá para ficar monitorando melhor isso, né? Mas felizmente aí no sábado já começou a aumentar, né? Foi para 1,38, quer dizer, aumentou
35 centímetros aí, né, de um dia para o outro, depois aumentou mais, né, na sexta-feira, no domingo, né, dia 24, então foi bem legal essa chuva, né, mas infelizmente hoje, por exemplo, já estamos em 1,79, então quer dizer, veio de 2,22 de ontem para 1,79 hoje, né, então a gente ainda percebe que está bem complicado isso, né, essa chuva a gente sabe disso, né, ela não reflete uma coisa de longo prazo, ela já volta rapidamente vamos aguardar agora qual é o comportamento, né? Desculpa, eu já andei vendo aqui que existe um pouco de previsão de chuva também, né? Nessa próxima semana. Tem alguns dias, tomara que se efetive, né, essa previsão. Nós estamos aguardando aí, por enquanto estamos conseguindo, sem maiores problemas, aí a captação, tá? Ok. A gente sabe que pode vir chuva essa semana ainda, mas pelos dados ali que o Jorge mostrou, acho que a gente não vai chegar na média histórica, né? Porque precisa de muita chuva para chegar na média histórica e não é essa a previsão. Mas há uma previsão um pouquinho maior de chuva, talvez a gente consiga chegar lá próximo de 50% da média histórica, que já dá um refresquinho. É muito pequeno, mas já dá. Reginaldo, você tem alguma notícia da reunião dos prefeitos na sexta-feira? Porque eu sei que houve, porque o prefeito, presidente do comitê, falou para a gente na reunião do colegiado na sexta-feira de manhã que haveria reunião na sexta-feira à tarde. Mas a gente não, eu, por exemplo, não fiquei sabendo de nenhuma notícia sobre essa reunião. Você tem alguma informação? Tenho sim, André. Essa reunião foi feita, né, na sexta-feira com os prefeitos lá de Ibiúna, Mairink, Laranjal, acho que tem alguns prefeitos ali, vários prefeitos, né? E ficou, né, foi citado, acho que eles iam fazer um documento, acho que fizeram um documento, né, para informação, né? E o que foi solicitado em relação ao nível, né? Quer dizer, que o nível que possa chegar até no mínimo que se chegou que é os 20%, né? Quando chegar no 20% da capacidade da represa, aí os prefeitos tomam a decisão de racionamento, entendeu? Foi comentado alguma coisa também de outros usos, né? Os usos, inclusive, de irrigação, né? Outros usos, mineração e até mesmo aquela questão da CBA, né? Quanto ela estaria retirando ali da represa, né? Então acho que, não sei se hoje já ou amanhã já sai esse documento, esse informativo dessa reunião, tá? Então acho que foi mais ou menos isso que foi definido. E Reginaldo, você sabe por que eles definiram uns 20%? Só porque era um número redondo, tinha alguma previsão? Não, acho que foi em relação ao último, né? A último nível menor nos últimos anos, né? Então, foi em 2004, né? Isso. Daí, inclusive, agora também é uma outra situação, é óbvio, né? Muito provavelmente existe uma demanda maior, mas em compensação também que foi citado, que a gente diminuiu a defluência para o rio ali, quer dizer, é uma coisa muito nova, né? Então, acho que optou-se por esses 20%, ou seja, a menor vazão, eu não me lembro direito o nível lá, né? A cota, né? Mas é isso que ficou meio definido, né? Você sabe se o prefeito de Alumínio estava presente ou não sabe? Não estava, viu, André? Parece que não estava, não. Ninguém de alumínio lá, viu? Ok, obrigado, viu, Reginaldo? Pois eu gostaria que o Jorge falasse para a gente quanto que é os 20% em termos de cota, para a gente ter uma ideia. Tem o Roberto Polga levantou a mão, o Gomes também. Não sei se o Nilson vai querer falar sobre alumínio. Vamos falar rapidamente. Então tá. Bom dia a todos, todas. Não, em relação ao alumínio, como a gente capta uma vazão muito pequena, 0,03 litros por segundo, então metros por segundo, a gente está conseguindo manter a captação normal, né? Então,
sem maiores problemas. É porque a gente consegue devido às obras que nós fizemos, de prolongamento lá da captação da tubulação de sucção, né? Mas a gente acredita, aguarda aí que as chuvas voltem e a gente consiga recuperar o volume armazenado do reservatório, né? Nossa torcida. Basicamente é isso, a gente está se mantendo. Ok, obrigado. Obrigado. Olga, por favor. Obrigado, professor. Nós estamos em sintonia. Eu ia exatamente perguntar o porquê dos 20%, né? Então, eu sugiro que a gente tenha um embasamento técnico, né, para justificar o porquê desse percentual. E eu até sugiro que a gente coloque outros gatilhos, né? Por exemplo, um gatilho amarelo, um estado de atenção, antes de entrar no racionamento, né? Porque entrar de chofre no racionamento pode causar aí um problema depois aí para os prefeitos, né? Então, um gatilho de atenção, aí a população já fica alertada, né, para ver se a gente consegue não acionar essa questão do racionamento, com medidas, né, de multa e assim por diante. É apenas uma sugestão, professor. Obrigado, Paulo. É uma boa sugestão. Inclusive, a gente fez essa sugestão também naqueles planos de contingência das concessionárias, né? Que tivesse essa definição de alertas anteriores. Exatamente. Os planos de contingência, eles têm que ter assim, um embasamento para que possam estar acionando essas medidas, né? E seria interessante que eles fizessem vamos falar assim, esse acionamento em conjunto, né? Aí existe a justificativa técnica, existe a justificativa do plano de contingência. Para tomar essa atitude, acho que fica mais fácil, né, politicamente falando. Eu não sou político, né, mas eu acho que ficaria mais fácil, né? Sim. Obrigado, professor. Obrigado. André, desculpe, eu não comentei isso, mas também ficou decidido lá que eles vão fazer uma campanha global para justamente falar isso que o Polga falou, entendeu? Olha, a represa está nessa situação, quando chegar aqui, então quer dizer, vai ser feito, né, a nível global de todas as cidades envolvidas, entendeu? Inclusive São Roque, né, que estava lá também, a vice-prefeita, acho que a secretária lá também sugeriu isso. Então vai ser feito uma coisa mais global e robusta, né, dizendo, o reservatório está nessa situação, está baixando, justamente para evitar essa surpresa, né, é isso mesmo. Então eles decidiram fazer isso também, uma coisa bem global, um informativo, né, uma propaganda global em todas as cidades para justamente deixar bem claro isso, tá? Eu até complemento, se me permite, né? Eu acho que nesse estado de alerta amarelo, os demais usuários têm que ser também envolvidos aí na gestão. Indústria, irrigantes, assim por diante, porque se houver uma redução conjunta do consumo, talvez não chegue nesse extremo do racionamento, né? Só me preocupa é que 20% é um nível muito baixo do reservatório, né? 20% a gente está num limite muito abaixo. Isso mesmo. Precisaria tomar medidas anteriores aos 20%. É por isso que eu acho que tem que ter um embasamento técnico, né, para esse percentual. Sim. Obrigado. Obrigado, Polga. O Gomes levantou a mão, depois está escrito o Marcos, o Reginaldo e a Rosângela. Obrigado. Gomes, por favor. Bom dia, André. Bom dia a todos. André, de fato, também em sintonia, assim como você e o Polga também mencionou, acho que era importante que o Jorge pudesse nos informar em que cota alcançaria o reservatório com essa proposta dos 20%. E saliento que isso preocupa, porque se nós já havíamos estabelecido a cota 817,50, que dá em torno de 21 ponto alguma coisa por cento como um limite de extrema importância, alterar esse percentual no momento que nós estamos vai ser extremamente prejudicial. Então é só uma atenção aí. Uma outra situação, gostaria de perguntar para o Nilson, estou vendo que ele está na ligação, porque assim, lá em alumínio, na captação de alumínio no Santino, tem um histórico de alteração na qualidade por conta de carga orgânica. Nós já tivemos algumas ocorrências no passado. Eu não sei se já está tendo esse tipo de alteração na captação de alumínio nesse momento, ou se por conta do prolongamento, de estar captando possivelmente numa profundidade um pouco melhor do que onde estava, ainda não teve essa recorrência até o presente momento. Só uma curiosidade para que a gente possa também estar acompanhando ali a qualidade
no Santino, já que aquela mancha que está vindo da cachoeira está se aproximando do braço do Santino. Obrigado. Obrigado, Gomes. Vou abrir para o Marcos primeiro, que já está inscrito, depois a Rosângela, depois, se o Nilson quiser responder, eu abro a palavra para ele. Marcos, por favor. Marcos Barbosa? Opa, bom dia. Bom dia. Inicialmente, com relação à participação na reunião de Sorocaba, o prefeito naquele dia estava com probleminha de saúde e a gente resolveu ficar aqui no município de Alumínio, acompanhando os mananciais. Eu até acredito que o pessoal está com boa vontade e tudo, mas eu acredito que na participação na reunião, conhecedores mesmo da represa do Pararanga, como é o conselho gestor, como é o comitê de bacias, eu acho que faltaria a presença dessas pessoas nessa reunião. Existe muita boa vontade, mas existe pouco conhecimento técnico, né? Então a gente resolveu acompanhar aqui mesmo do município. Nas chuvas de sábado, nós temos, além da represa do Pararanga, nós temos a captação do manancial Orlando Maia. Então choveu bem, graças a Deus, choveu bem na cabeceira do Orlando Maia, aumentando um pouco o volume da captação no Orlando Maia, aumentou o volume do reservatório. Então a Sabesp, o sistema da Sabesp em alumínio é interligado, então a Sabesp está preservando um pouco a captação da Itupararanga, né, e usando o reservatório Orlando Maia e também usando um poço de suplemento. Então eles ficam revezando, então por isso que mantém-se um pouco ainda a captação na Itupararanga. Com relação à captação da Itupararanga, como está no 817,60, nós ainda temos uma preocupação grande nessa captação de Itupararanga, né? Eu ouvi aí a palavra de um representante da Sabesp dizendo que o NE está captando bem, mas ainda há uma preocupação enorme. Com relação ao que o Gomes disse de carga orgânica, nós não temos nenhum posicionamento da Sabesp, então eu acredito que está tudo normal. E como é um município pequeno, a população sempre há reclamação da população. Se está chegando a água de má qualidade nas residências, a população sempre se pronuncia através das redes sociais ou através aqui do Departamento de Meio Ambiente. Nós não temos nenhum pronunciamento da população com relação a isso. Então a gente acredita que a água ainda está numa boa qualidade, tá bom? E a gente continua muito preocupado. A gente acompanha diariamente os mananciais, a gente continua muito preocupado ainda com a captação em Itupararanga. Só isso. Obrigado, Marcos. Rosângela, depois o Nilson. Rosângela. André, por favor, a respeito o que foi citado, né, da cota dos 20%, nos planos de contingência, como tem com a captação envolvida, eu estou perguntando, não sei se a Sabesp ou outras prestadoras possam responder isso. Quando faz o plano de contingência, isso também não teria como ficar estabelecido no plano de contingência? É essa a pergunta. Teria como, Rosângela, mas nenhum deles tem essa previsão. Então, mas é uma função do plano, André? Sim, esse dado deveria estar lá, não é isso? Sim. Então, mas eu acho que está. um caminho é esse, mas teria que estar. Então, o caminho talvez seja esse. Aí fica claro para todos os municípios o que é importante e já consta uma explicação técnica dentro do plano de contingência. Eu estou lendo aqui uma reportagem que saiu no Cruzeiro do Sul. Não, que a própria Prefeitura de Sorocaba publicou na sexta-feira. O 20% eles definiram porque a vazão, a menor cota que o reservatório teve em tempos mais recentes foi 20,16%, que foi em dezembro de 2003. Aí arredondaram para 20%, que eu também não sei porquê, né? Só porque acho que tem número redondo. Agora me preocupa porque nós estamos... o que está acontecendo é o que eu já previa que iria acontecer, é uma duplicidade de avaliações. Né? Eu sei que os prefeitos têm a sua justificativa e têm a sua prerrogativa como prefeito, mas me incomoda um pouco que o comitê de bacia está sendo deixado meio de lado nessa discussão, sendo que a gente já tem
um acúmulo de informações que permitiria, inclusive, tomar decisões mais embasadas, né? E isso acaba me preocupando bastante, porque se a gente começar a tomar atitude só a partir de 20%, por exemplo, o alumínio já não consegue mais captar, né? Então, não sei. É uma questão que eu estou colocando aqui para a gente discutir em conjunto, inclusive. Nilson, por favor. Só um comentário em relação ao Orlando Maia. Eu não citei nada do Orlando Maia porque é uma captação, uma captação manancial que a gente tem que é muito, muito pequena. Em relação à qualidade da água, a gente abastece de acordo com os padrões aí estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né? Então a gente tem coletas, tem avaliações regulares diárias, então a qualidade sempre é garantida à população. E como o Marcos falou, população, qualquer problema que tem em relação à qualidade, gosto, cheiro, odor, falta, a população já entra em contato com o telefone, com a prefeitura, com a gente, e a gente toma as medidas necessárias. Mas a preocupação nossa, sim, é que o volume da represa de Pararanga, que ela se recupere o mais breve possível, assim como todos os outros mananciais aí, rios. Obrigado aí. Obrigado, Nilson. Mas acho que a pergunta do Gomes tinha mais a ver com a água bruta, não a água distribuída, né? A qualidade da água bruta está sendo mais complicado. A gente sabe que vocês tratam e mandam numa qualidade ideal, mas o problema é a água bruta. Não, a água bruta a gente dosa do carvão ativado, né? Porque a qualidade da água bruta de Tupararanga, ela não era das melhores, né? Então a gente dosa carvão ativado para poder dar condições de tratamento à água, né? Tá bom, tá ok. Obrigado. Marcos, você está com a mão levantada, eu não sei se você gostaria de falar de novo ou ficou só levantada da outra vez. Não, desculpa, só levantada da outra vez mesmo, desculpa. Tá bom, obrigado, Marcos. Gomes e depois o Polga. Pode falar, Gomes. André, só uma questão de audição aqui. Você leu a matéria há pouco dessa decisão dos 20%, que eles tomaram como referência que foi 2003 ou 2013 que alcançou 20,16? 2003. Então, e daí então nós vamos chegar num índice que historicamente foi a pior fase de estiagem, né, em relação aos anos. Então, notem, esse 20,16 tem que ser colocado por terra. Isso não é referência de limite mínimo, porque esse limite aqui que foi alcançado em 2003, historicamente foi o pior de tudo. Então, é o que você mencionou. Nós estamos tendo aqui duas forças em lados opostos e estão se esquecendo de levantar em conta as questões técnicas que já foram discutidas aqui anteriormente. E eu não estou aqui criticando nenhuma decisão, nem de prefeito, nada. Mas como o Marcos já falou, eu acho que é importante a gente externar tudo aquilo que já foi elaborado e todas essas informações tecnicamente apuradas para que as decisões não sejam tomadas, vamos pegar o 20% porque em 2003 chegou o 20% e deixa o 20% como limite. Porque esse 1% que nós estamos falando se refere a milhões e milhões de litros de água. E notem, nós estamos aqui preservando 22%. Então, o nosso equilíbrio nesse momento é para garantir 2022. Então, eu acho que talvez, André, mereça este GT ou o nosso comitê, já que o prefeito Manga, que está liderando essas reuniões entre os prefeitos, ele possa receber um documento informativo com todas as decisões técnicas e apontamentos para que essas futuras decisões sejam aprimoradas e basadas em técnicas aqui já discutidas, porque estou preocupado. Eu estou muito preocupado, porque, notem, até o presente momento, nós só reduzimos a vazão sanitária do Rio Sorocaba para que haja um prolongamento do uso de água para abastecimento público. Essa está sendo a nossa maior preocupação. E eu acho que esses passos devem ser ali respeitados, já que nós temos alguns meses aqui, semanas em discussão, né? Então, semanalmente a gente discute, analisa um monte de indicadores e eu acho que não estão sendo respeitados. É só isso que eu gostaria de externar aqui. Obrigado.
Obrigado, Gomes. Realmente é uma situação complicada, até porque o prefeito Laerte, que estava na reunião nossa na sexta-feira de manhã, participou dessa sexta-feira à tarde. Mas realmente está tendo um desencontro de informações que eu não sei como resolver, assim, de saída. Peço até sugestões para a gente poder ver como é que a gente vai fazer. Eu entendo que os prefeitos têm as suas preocupações, mas esse 20% realmente foi uma tirada de cartola. Tipo, não vamos fazer nada agora, vamos esperar 20%. Mas quando chegar a 20%, a situação já entra num espiral de não retorno, né? Então, eu acho muito complicado. Mas eu também não sei como resolver. Eu entendo que as discussões aqui no comitê são discussões que a gente faz a partir dos dados técnicos e que deveriam ser levados em consideração nessa reunião com os prefeitos. Bom, mas vamos deixar as pessoas falarem, depois a gente pode fazer algum encaminhamento. Polga e depois a Rosângela. Professor, eu compartilho aí da sua preocupação e endosso aí as palavras do Sr. Gomes, né? Eu acho que a gente poderia encaminhar um documento, lembrando, né, de forma assim muito sutil, que o fórum adequado de discussão é o Comitê de Bacias. A 9433 nos garante ser esse o fórum adequado para qualquer tipo de discussão sobre conflito, sobre o uso da água. Então, é nossa atribuição fazer essa discussão. Agora, não cabe, não custa nada lembrar aí o prefeito, né, ou os prefeitos, que nós já estamos muito adiantados aí tecnicamente na discussão e que seria adequado os comunicados partirem de um lugar só. Na minha ótica, esses comunicados têm que partir do comitê, porque esse é o fórum adequado de discussão. Obrigado. Obrigado, Polga. Rosângela, por favor, depois a Viviane. André, foi pontuado pelo representante de alumínio que existe, ele vê que as reuniões entre os prefeitos acontecem, as reuniões, porém, ele deixou claro que ele sente falta da parte técnica. Talvez porque, mesmo nesse grupo que, embora nem todos tenham a mesma formação, mas a facilidade com que as pessoas vão elas vêm adquirindo, porque elas participam do Comitê de Bacias, fica mais fácil. A minha proposta é que o presidente do comitê seja abordado, como você é vice-presidente, cria uma facilidade nessa interlocução e que se mostre para sensibilizar, porque, para mim, o que não está claro para os prefeitos é a parte técnica. Isso, para mim, e ratificou a fala do representante de alumínio. Não sei se... Não estou dizendo que a minha proposta não é você só como vice-presidente, mas você, o secretário executivo, você está acompanhando toda essa discussão pelo GT e pela CETEPLAG, e tem ainda a vice-presidência. Seria uma forma de sensibilizar o presidente do comitê inicialmente. Sim, isso pode ser um dos encaminhamentos. A Viviane também levantou a mão. Viviane, por favor. Bom dia a todos. Eu concordo com o Gomes e com o Polga sobre o desencontro dessa discussão, porque esse grupo vem tratando tanto das questões técnicas quanto das decisões que a gente vem tomando aí ao longo desses meses todos. E é com base nesses dados que a gente tem conseguido avançar, e a cada semana a gente faz um encontro. Então, não tem o mínimo sentido os prefeitos discutirem isso num outro fórum, tomando decisões diferentes. Eu não sei, André, se, de repente, eu acho que não tem que ser um documento meramente informativo, eu acho que tem que deixar claro aos prefeitos que o fórum de tomada de decisão é o Comitê de Bacia, é este grupo de trabalho que foi criado justamente para isso, e eu não sei se esses dados e todo esse embasamento pode ser passado através até de um ofício do DAE. Eu não sei se um documento do DAE pode mostrar aos prefeitos que as decisões são tomadas aqui, que as outorgas estão sendo revistas. Eu não sei em que pé que anda o documento que a gente solicitou na semana passada, mas, enfim, eu acho que não tem que ser meramente informativo. Os
prefeitos têm que entender que as decisões são tomadas aqui, nesse grupo, no Comitê de Bacia. Não tem o mínimo sentido ficar trabalhando discussão paralela e outra, nós vamos esperar chegar a 20% para começar alguma medida que já devia ter sido tomada antes, nós estamos desde agosto falando isso. Então, eu não sei, me preocupa bastante. Eu acho que nós temos que deixar claro que o fórum para tomar decisão é aqui, não é uma reunião do prefeito. Obrigado, Viviane. Eu acho que assim, a principal crítica que eu faço eu sei que os prefeitos têm suas prerrogativas, né? A gente tem discutido aqui uma série de medidas e esse número que foi tirado, não sei exatamente como, quer dizer, sei exatamente como, pela menor cota registrada, ela tem alguns problemas, porque a gente de 2003 para cá houve um grande avanço das captações na represa, até por causa do uso da ocupação do solo naquela região. Então, não dá para tomar como medida uma menor cota de 2003. Não tem muito sentido, né, na atual situação, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar. Primeiro com o presidente do comitê e depois encaminhar para os outros prefeitos da bacia. Laura, por favor, se pedir a palavra, pode falar. Oi, bom dia a todos. Eu entendo que a gente poderia preparar esse documento técnico para subsídio a todas as discussões, botar no papel tudo que vem sendo discutido, inclusive com o levantamento de como se dá a captação em cada um dos municípios, quem está com situação crítica, quem não está, para alertar o conjunto dos prefeitos de como a bacia está se portando, porque cada um tem a posição da sua prefeitura quando tem isso tecnicamente muito bem delineado. Então, é ter um tipo de um relatório técnico com a situação em cada município, que está sendo feito pelo GT de crise hídrica e botar que encaminhamentos estão sendo feitos e que deverão ser feitos para se ter um maior controle dessa situação. E chamar os prefeitos para apresentar tudo isso e eles entenderem, como a Viviane falou, que qualquer decisão com relação ao toga, com relação à mudança de vazão, etc. e tal, é atribuição do comitê. Perfeito. Bom, só para a gente poder se organizar e já fazer alguns encaminhamentos. Aparentemente a situação ainda não está crítica na Vitória Régia, então podemos manter ainda durante algum tempo essa vazão defluente de 3 metros cúbicos por segundo, aguardando agora o final de outubro para ver como é que se comporta o reservatório. A Votorantim Energia também estava na reunião com os prefeitos, viu? Alguém colocou no chat. Eu gostaria só que o Jorge, se pudesse, nos explicar, nos falar qual é a cota equivalente aos 20%, só para a gente poder ter uma ideia aqui. Ok, professor. É equivalente a 20%, 817,31. 817,31. Dá exatamente 20,04, arredondando, tá? E daí já teria problema na captação de alumínio, por exemplo, né, e de alguns condomínios na região de Biúna. Então, na verdade, adotar esses 20% como medida já é um problema para o reservatório. Como eu não participei da reunião com os prefeitos, eu também não sei te dizer como é que foi encaminhada essa discussão. Não sei também se as pessoas que participaram podem até nos esclarecer a respeito disso. Mas pelo que eu estou vendo aqui dos encaminhamentos, a ideia é conversar com o presidente do comitê, que participou da reunião, e daí até conseguir um relato dele a respeito disso, e preparar um documento para ser entregue aos prefeitos. Isso vai demandar um pouco de tempo, espero que eu consiga fazer uma parte essa semana e peço ajuda aí aos universitários, né? Posso fazer um primeiro rascunho e a gente discutir numa próxima reunião, que não deve ser muito distante da de hoje. Que mais? Acho que esses são os 2 principais pontos que eu acho importante. Eu não sei se alguém tinha levantado a mão e depois abaixou. Foi você? Pode falar.
Não, eu fiz a pergunta no chat aí a respeito da participação do Votorantim justamente por isso. Eu já soube que numa primeira reunião o Votorantim esteve presente e foi feita essa apresentação com os dados iniciais. Não sei se a Votorantim tem sido convidada para os demais encontros dos prefeitos, mas eles estão se baseando nos dados que a Votorantim está apresentando, mas são esses dados que estão subsidiando a discussão do nosso grupo e as decisões que a gente vem tomando. Então, não adianta só ouvir os dados do reservatório na situação que a Votorantim atualiza cada semana. Tem que se basear no seguinte: esses dados é que dão subsídio para que o grupo tome as decisões e a gente chegue, então, ao cenário que a gente está hoje, redução de vazão e outras medidas. Então, é só lembrar isso. Não adianta só ouvir os dados da Votorantim. Tá ok. Realmente é uma questão que a gente precisa resolver. Eu estou tentando pegar aqui o... Ver se eu consegui. Eu coloquei ali a notícia para vocês terem uma ideia da notícia da reunião. O Marcos está... Marcos, eu acho que você ainda não abaixou a mão daquela hora, né? E o Nilson pediu a palavra. Isso, André. Eu vou aprender como é que se faz isso aqui. E na próxima eu vou estar mais atento quanto a isso aí. É daquela hora aí. É que aparece para mim aqui como se estivesse pedindo a palavra, mas eu já entendi. Aí a hora que você quiser realmente pedir a palavra, abre o microfone, tá? Nilson. Ô, André, rapidinho. Só uma pergunta. A gente, do grupo, a gente não consegue... Você não acha que a gente poderia, a cada reunião, se fosse o caso, fazer uma ata ou fazer um tipo de um boletim e repassar aos prefeitos, às prefeituras, aos serviços municipais de saneamento, que aí a gente vai criando um histórico aí de tudo que a gente vem conversando? Então, Nilson, a gente está fazendo as atas, todas as reuniões sendo gravadas, estão aqui. O número de pessoas que precisam para fazer isso é reduzido, mas nós estamos fazendo as atas de todas as reuniões. Agora, não sei se só isso basta, porque os nossa súmula é apresentada no final de cada reunião e é enviada para todo mundo. Não, a ata, desculpa, a ata eu leio também, mas talvez um boletim com gráfico, sei lá, de acompanhamento aí das funções. Na verdade, eu acho que a gente já tem alguma coisa disso. Talvez está faltando chegar na ponta, né? Está faltando chegar nos prefeitos a informação. Colocar no site da fundação, no comitê. O problema da comunicação a gente precisa resolver também. Obrigado, Nilson, pelas propostas. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Bom, então o encaminhamento para essa primeira parte é esse. Se alguém tiver alguma sugestão diferente, por favor, se manifeste. A ideia é que a gente vai manter essa vazão defluente que foi definida na semana passada por mais um tempo, né, e avaliando isso constantemente, principalmente a situação lá no Vitória Regia, em Sorocaba. Ao mesmo tempo, a gente vai preparar um documento para ser enviado aos prefeitos e, nesse meio tempo, eu vou conversar com o presidente do comitê para saber como é que foi o andamento dessa reunião e exatamente colocar a posição do CPH-SMT nessa discussão. Laura, você levantou a mão, por favor. Então, poderia, tendo esse documento, André, até solicitar uma reunião de prefeitos para fazer a apresentação desse documento e contar ao vivo, né, qual tem sido o trabalho do comitê para isso. Então, não apenas entregar um papel, mas convidar os prefeitos para uma reunião para discutir em conjunto e abrir um canal a partir daí. Sim, Laura, pode ser. Apesar que a gente teve uma reunião do colegiado na sexta-feira, né? Mas tem poucos prefeitos, né? Que na teoria os prefeitos já estavam convocados para essa reunião, né? Ou pelo menos chamados, mas... Acho que teria que ser uma reunião específica, exclusivamente para isso, uma reunião de prefeitos para discutir a crise hídrica. Sim, podemos fazer. Eu acho que pode ser feito. Rosângela. André, vai na linha mesmo do que já tinha falado e a Laura está reforçando, que é a interlocução com os prefeitos, que, na minha opinião, por onde ela passa,
ela passa pelo presidente do comitê. Então, esse documento que possa ser elaborado, talvez com linguajar menos técnico, eu não sei se é esse o viés, mas que ele seja colocado para o presidente e o presidente leva para a reunião dos prefeitos. Né? Que, se os prefeitos quiserem fazer reuniões em para tudo bem, para tratar dos assuntos que são pertinentes ao município de cada um, mas que o presidente do comitê possa levar isso, essas decisões do GT por meio de um documento. Sim. Nós vamos ter que organizar essa dinâmica com os prefeitos, porque realmente é uma situação, eu vou dizer, meio complicada. Até porque, assim, eu entendo também, como o Polga já falou, e essa discussão deve ser feita dentro do âmbito do comitê, com a presença dos prefeitos, se for o caso, porque eles também fazem parte do comitê. Mas a reunião, por exemplo, dos prefeitos tinha a presença do promotor público do meio ambiente, do GAEMA. E enquanto que a nossa reunião não tinha. Então, é uma situação bem complicada, que a gente vai ter que tentar resolver o máximo possível agora nessa semana. Não, e eles marcam uma reunião de prefeitos na sequência da reunião do comitê. Então, ninguém teve intenção de estar presente na reunião do comitê. Vamos conversar depois. Foi justamente isso que aconteceu, né? Foi no mesmo dia, inclusive, a reunião. Exatamente. Acabou uma, começou a outra. É que na reunião de prefeitos não tem a pressão da sociedade civil, né? É esse que é a situação, né? Sendo bem claro para todo mundo. Vamos tentar levar essa discussão, então, o máximo possível com os prefeitos. Vou conversar com o prefeito Laerte para ver como é que a gente faz essa estratégia. O Polga levantou a mão. E só um pouquinho, Polga, depois eu gostaria de ver com, se eu não me engano, o Flávio, da Votorantim Energia, não sei se ele está presente, eu não estou vendo aqui na minha lista, mas acho que ele estava no começo. Acho que sim. Sobre o convite da participação da CBA, que ficou pendente da semana passada, e eu não estou vendo o Jode na reunião, não sei se tem algum representante do DAE, para a gente saber como é que está a situação daquele documento do plano de gestão que a gente solicitou para o DAE. Por favor, Polga, pode falar, depois eu abro para... Acho que é a Natália que está levantando a mão ali na Fundação Agência. Sim, senhor. Professor, eu entrei aí no link dessa notícia Sorocaba. O primeiro parágrafo, terceira linha, diz que os prefeitos mantêm o estado de alerta. Onde está escrito isso nos planos de contingência? E o que é esse estado de alerta? Não tem isso nos planos de contingência, Polga, e essa já foi uma questão que foi feita na última reunião. Exatamente, né? O senhor está vendo? O que é? Se a população perguntar o que é estado de alerta, o que eu tenho que fazer? Compreendeu, professor? Então fica um negócio desencontrado, é ruim para todos os lados, né? Cria uma insegurança. E os outros usuários, né? Mas está em alerta, não está? O que eu faço? Compreendeu, professor? Difícil, né? É bem difícil, Roberto. A gente vai ter que tentar conversar e convencer esses nossos colegas prefeitos para saber, porque estado de alerta, quando você institui estado de alerta, isso significa algumas medidas. Isso nunca foi. Né? Exatamente, professor, é o que eu estou falando, né? Vamos supor que nós tivéssemos aí o estado amarelo, né? Um parâmetro assim. Aí sim, entrou em estado de alerta, é isso, né? Sim. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Aqui está a Fundação Agência, não sei se é a Natália que está pedindo a palavra. Isso, André, sou eu. Sim, por favor. Bom dia novamente. Você questionou sobre a presença do Jorge, ele pediu para informar que, infelizmente, não poderia participar dessa reunião por conta de urgências no DAE, mas também pediu para informar que foi encaminhada uma proposta sobre o posicionamento do DAE, né, quanto às outorgas, e esse material está em análise na superintendência do DAE. Tá. Foi o que ele pediu para informar.
A informação que eu queria é justamente essa, se já tinha alguma notícia da superintendência do DAE, né? Eu acho que é uma coisa que também a gente precisa pressionar para que tenha alguma informação ainda essa semana. Isso, ele inclusive sugeriu que as instituições aqui presentes poderiam encaminhar e-mail à ouvidoria do DAE para fazer esse tipo de pressão, né? A assessoria direta da superintendência que recebe, né, essas informações do e-mail da ouvidoria, então ele deu essa sugestão também. Tá, acho que é uma boa sugestão e acho que daí cada entidade pode fazer o seu até para aumentar a pressão. O Flávio levantou a mão, acho que é o convite da CBA, e depois a Eleusa. Por favor, Flávio. Bom dia a todos e a todas. Referente ao convite da CBA, na súmula técnica estava para a Secretaria Executiva fazer o convite. Tá. Isso, nós fizemos. Mas não tivemos resposta, né? É que o nome do Flávio consta como contato da outorga da CBA, né? Isso o Jodi nos informou. Então, nós encaminhamos o e-mail na sexta-feira fazendo o convite. Você recebeu, Flávio? Não, para mim esse convite não veio, não. A CBA é uma outra empresa, né? Depois eu posso passar para você aqui um e-mail de algum contato de lá. Tem que verificar quem possa receber para te orientar. Mas certo. Esse convite que você mencionou eu não recebi, não. Eu recebi a súmula, né? Mas esse convite não. É estranho. Bom, de qualquer forma, nós encaminhamos ao seu e-mail porque era o contato que estava na outorga, mas se você puder nos encaminhar esse outro contato, agradecemos. Sim. Eu vou verificar com eles quem pode recepcionar esse aí e te passo. Obrigada, Flávio. Ok. Eleusa, por favor. André, tem uma solicitação que eu acho que é importante. Sim. Nós precisamos ter os dados também das captações industriais de irrigação. De irrigação deve ser muito pequeno, as oficiais, porque a maioria é ilegal. E as mineração industrial e irrigação. Esses dados são importantes também, porque se a gente for ficar esperando a superintendência do DAE responder, eu acho que até para pressionar o DAE, nós precisamos desses dados. E esses dados estão no banco de dados da cobrança, tá? Então, não é algo difícil de se ter. É isso aí. Tá. Mas esse banco de dados, a Fundação Agência tem acesso a ele. Então, a própria Fundação Agência pode fazer esse levantamento para as captações na bacia do Sorocaba, né? Eu sei que é mais uma tarefa da Fundação Agência, mas talvez não seja muito complicado fazer isso. Viu, André? Mas uma coisa que eu sei, porque que está rolando é assim, está se discutindo captação para abastecimento público e não se está discutindo, está se invertendo as questões legais. E abastecimento público é o último. E até agora não se discutiu as questões de industrial. Eu tive esse banco de dados na mão. Eu e a Rosângela, quando nós tivemos que fazer a compatibilização para o lançamento da cobrança. Então, eu sei que tem esse banco de dados. Na época, eu me recordo, foi o Renatão que passou para mim. Ele imprimiu e passou nas minhas mãos. E me deu no pendrive. Então, não é nada assim fora da casinha, né? Então, na possível, verdade, sim. Já era para nós termos isso em mãos. O Jorge, quando fez o balanço hídrico da bacia do Sorocaba, que faz parte da nossa primeira deliberação, esse balanço hídrico já deve constar todos as captações, só que não está definido exatamente quem é quem. Não está claro quem é quem, não está falando quem é o... Os prefeitos querem saber isso. Eles estão achando que eles estão sendo pressionados. E também quero lembrar que a nossa primeira reunião do GT Crise, muitos prefeitos participaram, porque eu estava numa reunião da região metropolitana e solicitei, e fiz o convite, pedi licença para a prefeita Simone e falei, você se recorda disso, inclusive até o prefeito de Mairim que estava presente.
E daí o prefeito Laerte, que também estava presente na reunião da região metropolitana, endossou o meu convite. E aí nós tivemos vários prefeitos, e depois disso eles sumiram. Então, precisa capitanear, na verdade, acho que é essa a palavra, capitaneá-los para que eles participem conosco. Mas, para isso, nós temos que ter todos os dados na mão e como nós queremos. A proposta do Polga é excelente. Então, isso daí também, olha, vocês precisam fazer isso, isso e isso diante dessa realidade. É a minha sugestão. Ok. É isso que nós vamos fazer. Eu gostaria, como a gente não vai precisar publicar uma súmula hoje, aparentemente a gente não precisa fazer nenhuma mudança nesse cenário da vazão defluente do reservatório, por enquanto. Eu gostaria que a gente marcasse uma reunião ainda essa semana, talvez na quinta-feira de manhã, como está sendo o praxe, para a gente discutir justamente esse documento que vai ser enviado aos prefeitos e poder juntar maiores informações para a gente dar encaminhamento nisso, além do acompanhamento da situação do Rio Sorocaba. Fala, Polga, por favor. Eu agradeço aí as palavras da doutora Eleusa. Uma sugestão, professor, como parâmetro, seriam os índices médios de pluviometria, porque é a pluviometria que realmente está afetando aí a questão de abastecimento dos reservatórios, né? Então, nós temos aí as médias anuais e temos também as médias mensais. Então, em função de se chegar a um determinado patamar de pluviometria, esses indicadores poderiam começar a ser acionados, né? Não sei se eu fui claro aí na minha exposição. Foi claro, sim, Polga. Isso também era uma sugestão quando a gente começou a falar dos planos de contingência, porque, se eu não me engano, o plano de contingência da Saneágua, que é em Mairim, que tem esse parâmetro de avaliação. Então, quando há uma redução da pluviometria em 3, 4 meses anteriores, tem lá um alerta feito em Mairim, que eu só não sei se ele está sendo seguido, mas que estava lá no plano de contingente de Mairim que estava. Era o único, eu acho, que usava esse tipo de dado como indicador de contingência, né? Isso, de etapa e tem um detalhe, né, professor? Devido à estiagem extrema, o solo está extremamente seco. Então, as primeiras chuvas, né, o senhor sabe disso melhor do que eu, elas vão encharcar o solo e só vai começar realmente a geração a partir do solo encharcado, que aí não tem mais aquela percolação, aquela absorção, né? Então, existe um tempo entre começar a chover e efetivamente a chuva reverter aí para o reservatório, né? Então, por exemplo, são parâmetros que eu estou sugerindo, não sou nenhum especialista aí, mas eu acredito que pode ser um começo, né, um norte para a gente poder definir esses níveis aí, né, que eu sugeri como cores, mas podem ter outros parâmetros aí a serem adotados. Obrigado. Obrigado, Polga. Eleusa? Não, eu ia falar de Mairim, né, você sabe, né? Eu estou sempre lá, toda semana eu estou em Mairim, né, cheguei ontem à noite mesmo. E eles estão fazendo as fiscalizações, eles têm aplicação de multa, se pegar a pessoa lavando carro, lavando calçada, eles percorrem todos os bairros, é uma ação conjunta da Saneágua com a Prefeitura de Mairim, tá? Para evitar desperdício. Então, eles estão fazendo alguma coisa, eles mesmos criaram, e montaram esse trabalho. Eu achei muito bacana. Inclusive, passou até na TVT o trabalho que eles estão fazendo em Mairim. Sim. É a minha cidade natal, né? Sim, eu vi que tá, os mairinquenses estão lá economizando água. Gente, eu acho que, assim, o que a gente tinha meio que discutir para hoje é isso. Eu acho que a gente pode manter a reunião de quinta-feira. O Júlio levantou a mão, vou passar a palavra para ele. E na quinta-feira a gente atualizar todo mundo da situação, tanto do Rio Sorocaba quanto da situação dessa interlocução com os prefeitos. Júlio, por favor. André, rapidamente, só propor aí, talvez vir com o Jorge na próxima reunião, se ele pode apresentar como está o trabalho de fiscalização do DAE. Ele já apresentou numa que já tinham feito para Arantes, eles já estavam indo para os
afluentes, né? Não sei se como está, se ele pudesse só dar uma atualização para a gente ver em que pé que está, o que estão achando, né? Essa questão do ensino eu acho que é importante. Não sei se ele vai poder ou não, mas uma sugestão aí. Se ele puder dar uma atualizada, acho que seria interessante para a gente saber também. Ok. Vamos tentar não. Vou pedir para ele fazer a apresentação o Jorge não tem problema, porque ele é secretário executivo, ele vai estar aqui, ele pode fazer essa apresentação na quinta-feira. E realmente é um problema, porque na hora que começa a seca, também a gente sabe que os agricultores, as fazendas mais na cabeceira, tendem a aumentar a reservação, né? Às vezes fazer açude, esse tipo de coisa, e realmente é importante essa fiscalização. O Marcos pediu a palavra também. Marcos, por favor. O André, só para deixar claro para todo mundo que quinta-feira, dia 28, a CBA vai estar fazendo um teste do simulado delas da barragem, da Sirene. Então, a gente do Departamento de Meio Ambiente, juntamente com a Defesa Civil, vai estar participando. Então, provavelmente, a gente não esteja aí presente nessa reunião aí, mas a gente procura estar por dentro aí do que foi discutido. Tá bom, Marcos. As reuniões também ficam gravadas, viu, Marcos? Se quiser ter acesso depois, é só solicitar para a Secretaria Executiva. Ah, tá ok, obrigado. Gomes, por favor. Oi, André, só para aproveitar, eu sei que talvez não tenha a ver com esse GT, mas é que o Marcos trouxe uma informação que já havia sido discutida anteriormente no âmbito do nosso comitê, que essas simulações da barragem lá de alumínio, o comitê seria convidado para um dos integrantes estar participando e saber como opera. Eu não sei se isso está ocorrendo, essa interlocução com o nosso comitê, depois daquela nossa solicitação que esse comitê fosse envolvido nessas simulações, até para que nós pudéssemos ter conhecimento do funcionamento. Eu só peguei o gancho na mensagem do Marcos, já que isso já havia sido discutido em outras ocasiões. Desculpa de sair fora da pauta, mas eu achei pertinente aproveitar o momento. Gomes, eu também não sei. Talvez a Natália possa, pelo menos, nos indicar se a gente foi convidado, a gente que eu falo, o comitê foi convidado para acompanhar essa questão da simulação da CBA, sobre o reservatório lá de depósito de rejeito de bauxita lá, né? De alumínio. Aqui na agência não recebi nada, só se o Jorge recebeu no e-mail do colegiado, Gomes, a gente pode verificar. O professor André, a gente, a gente aqui como diretamente ligado a essas questões, a gente pode estar intermediando aí para que o convite seja feito aí para o comitê, se o senhor achar necessário. Olha, acho que seria importante, viu, Marcos, até porque a gente sabe que essa outra represa aí em alumínio pode prejudicar o Rio Pirajibu, e na atual situação ele é um manancial muito importante, né? Na atual situação não, daqui para frente vai ser. Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode encerrar a reunião de hoje. Só atualizar todo mundo e fazer uma síntese do que a gente discutiu. O Reginaldo trouxe a situação lá da Vitória Régia, que com a chuva deu uma melhoradinha na vazão, mas baixou de novo, então a gente tem que ficar em alerta, tem que ficar prestando atenção para ver se isso vai continuar, se vai se manter, né? O Jorge trouxe que aumentou um pouquinho a cota do reservatório, né? Estava em 817,55, já foi para 817,60, também por causa dessas chuvas do final de semana, então isso já é um pequeno alívio. Em alumínio a situação está sob controle. Então, a partir desses dados, a indicação que eu faço, se alguém tiver alguma posição contrária, por favor, se manifeste, é a gente manter os 3 metros cúbicos por segundo por enquanto, até para permitir que o reservatório encha mais rápido, né? Se as chuvas vierem. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma reunião já marcada na quinta-feira de manhã para fazer uma nova avaliação. Então, a ideia é fazer uma reunião pelo menos por semana. Essa reunião aqui foi a extraordinária, para a gente fazer um acompanhamento de perto dessa situação. A outra questão discutida aqui foi a questão da reunião dos prefeitos, que ocorreu na sexta-feira depois do nosso colegiado, e que chegou à conclusão de que
o limite para que haja racionamento na bacia é os 20 metros, 20% do reservatório, que já vai para baixo do 817,50, que é 817,31, e que poderia até prejudicar alumínio. E foi meio que consenso que falta uma interlocução mais próxima aqui com os prefeitos, e a gente vai tentar nessa semana fazer essa interlocução via presidente do comitê e via um documento que deve ser preparado para a gente levar aos prefeitos e talvez convocar uma reunião com os prefeitos para discutir a questão da crise hídrica. Então, até quinta-feira a gente vai ter um primeiro rascunho desse documento. Não sei se eu vou conseguir mandar isso para vocês muito tempo antes, mas acho que até uma quarta-feira à tarde eu consigo mandar. E na quinta-feira a gente discute esses outros encaminhamentos, além de solicitar para o DAE uma apresentação sobre a fiscalização. Estou pedindo aqui para que todas as entidades aqui presentes possam, via ouvidoria do DAE, pressionar para que o documento do DAE seja apresentado o mais rápido possível. E também vou pedir para o DAE que traga esse documento que trata principalmente das outras captações. E como a doutora Eleusa falou, também vamos ver com a Secretaria Executiva se é possível eles apresentarem também todas as captações da bacia, principalmente do Alto Sorocaba e do Médio Sorocaba. Polga, por favor, você levantou a mão? Em relação à ouvidoria, professor, seria importante a gente saber o número do protocolo, porque se cair aí alguma solicitação, eles não vão saber triar aonde que está esse documento, né? Mas eles têm a obrigação de responder em até 20 dias, né? Vamos fazer uma norma lá que eles têm que cumprir, né? Então, se tiver o número do protocolo, eventualmente até o próprio documento, né, para a gente poder anexar como solicitação para a ouvidoria, acho que facilitaria bem. Ok. Obrigado, professor. Vou ver se eu consigo essa informação e provavelmente já vai estar com o Jorge. Como o Jorge não está aqui presente, vou ver se eu falo com ele e coloco no grupo lá do WhatsApp, tá? Desse fórum aqui do GT Crise. Então é isso, gente. Obrigado pela presença hoje. Já que ninguém se manifestou, vou dar como aceita os nossos encaminhamentos. A Rosângela quer falar. Rosângela, por favor. André, obrigada. André, tem uma reunião, é só uma informação, não é nada a respeito da aprovação, de aprovação ou não dessa proposta. Está marcada uma reunião da CETEPLAG entre 11 e meio-dia. Isso irá ocorrer ou não tem necessidade? Hoje não, porque a gente não precisou produzir nenhuma súmula. Tá bom, obrigada. Tá? Só quando a CETEPLAG é convocada em seguida para aprovar a súmula, porque esse foi o procedimento acordado, inclusive, com o HM. Tá? Como a gente não vai publicar nenhuma súmula, não é necessária a reunião da CETEPLAG. Muito bem, gente. Então, obrigado a todos pela presença. E quinta-feira, agora, dia 28, às 9 horas, estaremos novamente aqui nesse canal para discutir os encaminhamentos dessa semana e poder continuar acompanhando a situação do Rio Sorocaba. Obrigado a todos pela presença e disponibilidade. Se cuidem e a gente volta a conversar essa semana ainda. Nem vai dar saudade. Ok? Obrigado a todos. Obrigado. Boa semana. Obrigada. Boa semana. Tchau, bom dia.